Hello, hello! Bem-vindo à sua segunda aula. Eu sou a Ellen e hoje nós vamos falar sobre frases no passado. Como que a gente pode falar no passado? Tudo bem? Bora começar. Então, aqui nós temos os nossos verbos, são os mesmos verbos que a gente usou na aula passada. Vou manter esses verbos, por quê? Para você poder ver como usar eles na forma do presente, na forma do passado e na forma do futuro. Tudo bem? Então, nós vamos utilizar os mesmos verbos para você ver como que eles funcionam em formas diferentes. Caso você tenha perdido a primeira aula, então eu vou deixar aqui no card para você poder ir lá assistir. Tudo bem? Já pega suas anotações, já pega seu caderno e bora começar. Então vamos começar com a pronúncia, tá bom? Na primeira aula eu ensinei a pronúncia, eu falei primeiro e você repetiu. Agora a gente vai fazer o contrário para ver o que você lembra da pronúncia. Você vai falar primeiro e depois eu falo e você vê se você falou certinho. Primeiro verbo, eat. Ate, eaten. O que significa eat? Comer. Perfeito. Segundo, like. Liked, liked. Like significa gostar. Perfeito. Próximo. Dance. Danced, danced. O que é dance? Dançar. Perfeito. Então, anota bonitinho aí. Vou apagar. Aula passada nós usamos essa primeira coluna. Hoje nós vamos usar a coluninha do meio, a coluna do passado. Tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui do ladinho você pode ver nesses círculos os auxiliares, tá? Nós vimos todos eles na aula passada, falamos sobre do e does, e hoje nós vamos falar sobre o did. Vamos usar ele na nossa aula. Did indica o passado e o not em vermelhinho aqui, que é a nossa negativa. Tudo bem? Aqui nós temos os nossos pronomes, nós vamos falar sobre eles, vamos dar uma lembrada ali. Então, você fala e depois eu falo. O primeiro, I, que significa eu. Segundo, you, que é você. Terceiro, he, que é ele. O próximo, she, que é, opa, já estou escrevendo she ali, que é she, ela. O próximo, it, que é ele ou ela para animais e objetos. Próximo, we, nós. Próximo, you, vocês. E o último, they, que é eles ou elas, tudo o que for plural. Conferiu aí com as suas anotações? Que eu vou apagar. Apaguei. Então, vamos lá. Para a gente fazer recapitulando ali como que a gente faz a nossa frase, a estrutura, então a gente na afirmativa começa sujeito, mais o verbo, mais o complemento, ok? Então, se a gente tiver um complemento na nossa frase, a gente coloca ali. Essa formulazinha aqui pode te ajudar bastante para você estudar e lembrar
da construção das frases. Então, vamos começar. Primeira frase, a gente vai manter as frases da aula anterior para você ver a transformação das frases, como que a gente pode usar no passado, direitinho. Então, vamos começar aqui. Vou colocar a primeira frase. No passado, eu comi bolo todos os dias. Eu comi bolo todos os dias. Quem é o meu sujeito? Como que eu falo eu em inglês? I. Perfeito. Olhando lá na nossa coluninha do meio, qual que é o verbo comer? Como que eu falo comi no passado? Lá naquela coluninha. Ate. Perfeito. Bolo, cake. E todos os dias, every day. Perfeito. Então, vamos ler como que ficou a nossa frase toda. I ate cake every day. Sua vez? Perfeito. Então, essa é a nossa frase na afirmativa. Repare que na nossa frase a gente não está usando o auxiliar do passado, o did. A gente não precisa. O nosso verbo já indica para mim que a frase está no passado. Mas eu posso falar assim: I did eat cake every day. Eu posso falar desse jeito? Posso. Ah, eu esqueci como que é o verbo eat no passado. Aí eu uso como um quebra-galho o did. Coloco lá, I did eat cake every day. Posso usar como um quebra-galho? Posso. Mas isso aqui é para você usar como exceção, não sempre. Porque da mesma forma que no presente, se eu uso auxiliar na minha afirmativa, eu acabo dando ênfase, a mesma coisa acontece aqui com o passado. Então, se eu colocar o did na minha afirmativa, eu estou dando ênfase para minha frase. E eu não quero ficar falando, dando ênfase sempre. Então, eu preciso estudar os verbos para lembrar que o passado de eat é ate, para eu poder falar dessa forma bonitinha aqui. I ate cake every day. Então, eu vou apagar essa frase aqui de baixo e vamos continuar. Negativa. Como que eu falo? Eu não comi. Opa, eu não comi bolo todos os dias. Como que é eu mesmo? Ai, perfeito. Aqui, para eu fazer a minha negativa, eu vou usar o auxiliar mais a negativa, que é o meu not. I did not. E aí, como que fica o restante? Isso aí, eu coloco ali o meu verbo na forma normal, né, do infinitivo, porque o did já mostra para mim que a minha frase está acontecendo no passado, então o meu verbo fica na forma normal dele no infinitivo. Tudo bem? Porque eu não falo passado duas vezes, então eu não vou falar did eat, eu vou falar did eat, ok? Então, I did not eat cake every day. Perfeito. E como que eu posso abreviar esse did not? Eu posso falar didn't, tá? Então, I didn't eat cake every day. Sua vez. Perfeito. Então, só recapitulando, aqui na minha negativa, como eu já tenho o auxiliar did indicando o passado,
o meu verbo vai vir da forma do infinitivo. O meu verbo vai vir da forma normal. Tudo bem? E agora, para eu fazer uma pergunta. Eu comi bolo todos os dias? Quando eu faço uma pergunta, o que vem primeiro? O auxiliar ou o sujeito? O auxiliar, perfeito. Então, quem é o meu auxiliar do passado? Did, perfeito. E aí, aqui eu coloco a minha frase. Did I? Lembrando que, como eu já tenho did, o meu verbo vem da forma do infinitivo. Did I eat cake every day? Tudo bem aqui? Então, o meu auxiliar no começo. Tudo bem? Essa aqui é a forma do passado. Vamos ler como ficou? Eu vou ler e você repete. Primeira, I ate cake every day. Isso. A negativa, I didn't eat cake every day. Perfeito. E a interrogativa, did I eat cake every day? Isso. Aqui eu posso falar assim mais rapidinho, ó. Did I eat cake every day? Perfeito. Vamos para a próxima frase. Anota aí, ó. Se precisar, pausa o vídeo para poder anotar bonitinho. Então, vou apagar, apagando, apaguei. E vamos para a próxima frase. Ela gostou de dançar. Ela gostou de dançar. Como que eu falo ela? She, perfeito. Gostou, olhando lá na nossa tabelinha, nas colunas. Como que eu falo o passado de gostar? Então, she liked to dance. Perfeito, isso mesmo. Então, ó, o meu verbo aqui na afirmativa está no passado, então eu não preciso colocar o did na minha afirmativa. She liked to dance. Sua vez? Perfeito. E para fazer a negativa, ela não gostou de dançar. Ela não gostou de dançar. Ela, she. O que que acontece para eu fazer a negativa? Isso aí, eu vou usar o did, que é o auxiliar do passado, mais o not, perfeito, que abreviado fica didn't, perfeito. E aí, como que fica o meu verbo aqui? Isso aí. O meu verbo vai ficar na forma do infinitivo, porque eu já tenho o did indicando o passado aqui. Então, o meu verbo fica na forma normal dele, a forma do infinitivo, like o quê? To dance. Perfeito. Exatamente. Então, vamos ler como que ficou a frase toda. She didn't like to dance. Sua vez? Perfeito. Vamos para a interrogativa? Então, ela gostou de dançar? Como que você faria essa frase? Quem vem primeiro? Isso aí, o meu auxiliar vem primeiro. Did she like to dance? Perfeito. Did she like to dance? Isso aí, perfeito. Então vamos ler novamente. A primeira. She liked to dance. Isso aí.
A próxima a gente vai ler com a abreviação. She didn't like to dance. Perfeito. E a interrogativa? Did she like to dance? Perfeito, é isso aí. Então, ó, anota direitinho aí para você poder estudar depois. Se precisar, pause o vídeo para conseguir anotar com letra legível para você entender depois, viu? Vou apagar, apagando, apaguei. Então, hoje nós falamos sobre o passado, tá? A forma do passado. Como que você deve estudar? Como você deve estudar? Você vai pegar as suas anotações. Se você não tiver tempo hoje, no máximo amanhã, você revise tudo isso. Se precisar passar a limpo, passe a limpo e revise o conteúdo da aula de hoje. Aproveita e pega o conteúdo da aula anterior, tá bom? E revise também o conteúdo da aula anterior, tá bom? Então, sempre vai fazendo assim: a gente faz a aula e aí você revisa. A gente faz a aula e você revisa. E sempre pratique. Então é isso por hoje. Thank you so much. See you. Bye.